em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da nossa programação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, onde você manda a sua opinião, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, interaja junto com a gente através do nosso WhatsApp. Basta você salvar o nosso número ou apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor e vir participar junto com a gente, ajudando a fazer o jornalismo mais participativo do arquipélago do Marajó. Lembrando que daqui a pouquinho eu trago uma entrevista exclusiva com o vice-prefeito de Breves, Benedito Viana, apontando aí uma série de situações que estão prejudicando a gestão aqui no município. Inclusive, eu estive agora há pouco na Câmara de Vereadores. Produção, traz para mim imagens lá da Câmara, porque agora há pouco eu estive lá, inclusive já com a participação e agradecer publicamente o vereador Labínio de Oliveira, que nos concedeu uma entrevista falando sobre a mudança na lei orgânica, que a partir de agora o vice-prefeito de Breves não assume mesmo com a ausência do prefeito até 15 dias. Eu estive agora há pouco na Câmara de Vereadores. Infelizmente, até agora, a situação da lei orgânica lá do município ainda não foi entregue à população, apesar das alterações e das mudanças que já aconteceram. A gente vai te trazer detalhes daqui a pouquinho dentro do Balanço Geral. Mas bora mudar de assunto aqui? Gente, mande a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre essa situação. Deixa o seu comentário também nas nossas transmissões ao vivo. A gente está em múltiplas plataformas. É no Facebook, é no YouTube, é no Kawaii, no TikTok. A gente está ao vivo para levar informação para você, além do sinal da Marajó TV, aqui em Breves, Melgaço, Par de Curralines de Bagre. Obrigado pela companhia. Gente, ó, só lembrando, deixa eu aproveitar que eu tô aqui começando o Balanço Geral. Traz para mim a sonora da vereadora Orquideia. Amanhã eu tenho encontro marcado. Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, estarei na Câmara de Vereadores, porque a vereadora marcou esse encontro comigo para a gente conversar sobre a atuação da Câmara, de que forma a Câmara está agindo aqui no município de Breves. Deixa eu ouvir essa sonora só para lembrar a vereadora que amanhã o nosso encontro é marcado, tá bom, vereadora? Deixa eu ouvir aí. Então, parcelamento do IPMB, o que é que a senhora tem a dizer sobre isso? Porque tem uma CPI apontando desde o milionário. Não, eu estou recebendo para a gente falar aqui desse ato, né? Mas é um assunto público do interesse. Você vai na Câmara e eu lá na Câmara a gente conversa, até porque eu tenho um pouco. Poderia me dizer o dia que eu posso ir lá? Pode ir lá nas quinta-feira, dia de sexta. Dia para a gente conversar sobre isso? Pode ir. Olha só, então tá marcado já, só lembrando que mais pra frente aí no áudio ela marcou comigo quarta-feira, é amanhã. Expectativa muito grande para esse encontro com a representante do Poder Legislativo, a líder da Câmara, que tem uma relação muito próxima aí com a gestão, ou seja, está trabalhando junto com a gestão para resolver diversos problemas, que inclusive a gente traz vários questionamentos à presidência da Câmara. Então amanhã, você já sabe, a gente tem uma entrevista marcada com a presidente da Câmara do município de Breves. Deixa eu voltar agora com a Meli. Meli, o que é que a gente tem de informação aí a respeito da declaração do imposto de renda, como é que está essa tramitação aqui no município e, é claro, em todo o território nacional? Boa tarde a você, todo mundo. A Receita Federal divulgou nesta última segunda-feira o calendário e novas regras também para o imposto de renda 2026, aí tendo como referência o ano base de 2025. Mas para todas as dúvidas e passar orientações para os contribuintes, nós convidamos o contador de Oliveira, que está aqui, vai passar para a gente todas essas informações. Desde aí, o prazo para a declaração do imposto de renda começa aí na próxima semana, dia 23, né? Mas tem novas informações. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. A gente está reconectando, daqui a pouquinho eu volto, o nosso sinal está oscilando aqui, mas bora falar de um assunto, de uma movimentação que está acontecendo em Brasília com a participação de diversos profissionais de saúde aqui da região do Marajó, que é a Marcha da Enfermagem. Gente, uma mobilização que levou diversos profissionais da região do Marajó para Brasília. A gente tem uma matéria e os detalhes você confere agora. Enfermeiros do Brasil se unem em Brasília para lutar por valorização. PEC 19, quando? Centenas de profissionais de enfermagem de todo o Brasil se reuniram hoje pela manhã em Brasília para marchar pela valorização da enfermagem. Por favor, vamos juntos! Enfermagem rima com coragem! E é nessa coragem que nós vamos!
A manifestação visa pressionar pelo reajuste do piso salarial da enfermagem, que perdeu mais de 20% do poder de compra em 3 anos, e pela aprovação da PEC 19, que prevê a correção inflacionária e vinculação do piso à jornada de 30 horas semanais. A enfermagem depende de uma jornada justa para estar inteira, para não estar exausta na cabeceira do leito dos pacientes. Por isso, essa é uma questão humanitária, trabalhista e justa. 162 profissionais enfrentaram 1.840 quilômetros nas estradas de Belém a Brasília. Uma delegação de 10 profissionais de Breves participou da marcha, que teve seu início em frente ao Museu da República e seguiu até o Congresso Nacional. Enfermagem Marajoara em Brasília pela PEC 19! A luta é pela valorização da enfermagem não só no estado do Pará, mas em todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes. Nós estamos aqui pela luta da PEC 19, do piso da enfermagem. E nós queremos dizer que o Pará está aqui em massa. A PEC 19, autuada no Senado Federal em maio de 2024, visa alterar a Constituição Federal para estabelecer uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, além de prever um reajuste anual do piso salarial. Alô, Brasília! É PEC já! A enfermagem paraense está aqui para lutar! Alô, Brasília! É PEC já! A enfermagem paraense está aqui para lutar! A proposta pode trazer benefícios para os profissionais, como a redução de carga horária semanal e melhoria da qualidade de vida, mas também pode gerar debate sobre o impacto financeiro e a viabilidade de implementação. Enfermagem Marajoara em Brasília pela PEC 19! Gente, nós vamos acompanhar toda essa mobilização porque há também uma frente dos hospitais particulares que contestam também o valor, porque alegando que seria algo inviável. Tudo isso a gente está acompanhando, mas é um momento importante, é avanço, é a liderança sindical da saúde do Marajó fazendo parte desse movimento importante, inclusive com diversas autoridades também fazendo parte dessa mobilização em Brasília. Volto com a Meire agora sim para a gente trazer detalhes sobre essa mobilização e também a declaração do imposto de renda. É isso, Meire? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Isso, Marlon, para tirar todas as dúvidas dos contribuintes que vão estar aí realizando a declaração do imposto de renda 2026 com o ano base 2025, nós convidamos o contador Dejaí Oliveira, que vai dar mais informações para a gente, tirar essas dúvidas. Dejaí, nós tivemos um pequeno problema com a oscilação do nosso sinal, mas agora falando diretamente aí com a população, em especial com os contribuintes. Boa tarde, Meire, boa tarde, Marlon, e boa tarde a todos os ouvintes da Marajó TV. É um prazer enorme estar aqui para esclarecer e tirar algumas dúvidas, né, sobre o imposto de renda 2026. Teve algumas alterações aí, mas o de praxe continua. O mais importante é esclarecer que aquele aumento que é isento até R$5.000 é a partir desse ano de 2026. Então, 2025, que é o ano que nós estamos tratando agora, que é o ano base, o contribuinte que teve um rendimento acima de R$ 35.584, ele está obrigado a fazer a sua declaração. Se ele não fizer sua declaração até o dia 29, inicia dia 23 de março e vai até o dia 29 de maio. Então, quem não fechar sua declaração até o dia 29 de maio, vai estar sujeito a uma multa de R$ 165,74. Então, vocês que estão agilizando aí, procure seu contador, procure para poder agilizar o mais rápido possível. E quanto mais rápido você fizer a sua declaração de imposto de renda, mais rápido você vai receber a sua restituição. Esse ano, o governo vai voltar a restituir em 4 parcelas só. Vai ser dia 29 de maio a primeira parcela, aí dia 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. Então, são 4 períodos que vão restituir quem não cair na malha fina, né? Então, procure seu contador para poder agilizar. Quem ganhou acima de R$ 35.584 é obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. Que
importante esse ponto que você mencionou aí sobre essa novidade da isenção para quem ganha até 5 mil, porém, Dejaí, essa é uma dúvida muito grande aí dos contribuintes, porque vai valer a partir do próximo ano apenas. Justamente. Então, a partir de janeiro de 2026, quem receber até 5 mil reais vai estar isento. O governo, a regra agora do governo é essa. Então não vai pagar, mas é 2026, que vai fazer a sua declaração no ano de 2027. Até a declaração de 2026, referente ao ano base 2025, é 35.584, é obrigado a fazer sua declaração. Agora, tem uma peculiaridade, por exemplo, quem além de receber 35.584, a pessoa também tem que receber, tiver lote de pessoas que têm a maior fonte de renda vinda de magistério. Quem utilizou também aqui quem teve patrimônio líquido acima de 800 mil, um capital social. Então, tem todas essas peculiaridades que é bom você procurar o seu contador, que ele vai explicar o que, além de receber 35 mil, a pessoa pode... Aí, ele é obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda. O prazo, então, começa na próxima semana já. Começa dia 23 de março agora e vai até o dia 29 de maio. Então, é obrigado você procurar seu contador e procurar agilizar para poder receber sua restituição o mais rápido possível. Para finalizar, uma outra dúvida recorrente, essa declaração ela pode ser feita de forma online? Ela pode ser feita online e o ideal é você ter a senha do Gov. Porque você tem a sua senha do Gov em mãos, você já baixa automaticamente do sistema do governo da Receita Federal, já vem todas as informações de banco, de cartão de crédito, tudo que você movimentou durante o ano já aparece automaticamente na sua declaração de imposto de renda. Aí você vai só fazer o ajuste, ver o que é que precisa de mudar ou continuar com as mesmas informações. Se tiver tudo ok, de acordo com o que aconteceu em 2025 na sua vida financeira, então é só transmitir e está tudo certo e esperar para receber a sua restituição do imposto de renda. Vai ser, igual eu disse, vai ser em 4 parcelas esse ano, 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. Dejaí, muito obrigada pelas informações, levando aí essas orientações para os contribuintes e, claro, sanando essas dúvidas. Marlon. Obrigado, Meire, pelas informações. A gente segue acompanhando e atualizações a gente traz aqui dentro da programação da Marajó TV. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está me acompanhando no bairro Riacho Doce. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV, mandando a sua mensagem e a sua opinião, a sua sugestão de pauta para nós é muito importante. A gente muda de assunto agora, 12h31, é hora de esporte aqui no Balanço. Jairo, o pessoal da produção queria que a gente trouxesse uma vitória, que era do Remo. E aí? Cadê? Tu é remista, meu irmão. Bora? Boa tarde, Jairo. Bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência. O Remo está numa situação difícil, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A, mas vamos falar do último jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, Chapecoense e Grêmio se enfrentaram na Arena Chapecó e ficaram no empate. Vamos acompanhar os gols desse jogo. Na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, Chapecoense recebeu o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó, e o confronto terminou empatado em 1-1. Quem saiu na frente foi o time da casa. Ítalo foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Walter Clar foi para a bola e converteu, abrindo o placar para a Chape. Mas a resposta do Grêmio veio logo na sequência. Em cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, o goleirão saiu mal e Nardoni aproveitou para deixar tudo igual no marcador. Placar final, Chapecoense 1, Grêmio também 1. Com o resultado, a Chapecoense aparece na 12ª colocação com 6 pontos, enquanto o Grêmio ocupa a 8ª posição, somando 8 pontos na tabela. Tá aí, estamos apenas no início do Campeonato Brasileiro, tivemos o último jogo da 6ª rodada, segunda-feira. É muito difícil ter um jogo segunda-feira e nós tivemos esse aí, Chapecoense e Grêmio, que ficaram no empate na Arena Condá.
Agora vamos falar de convocação da seleção brasileira. O treinador Ancelotti fez a sua penúltima convocação antes da Copa do Mundo. Ontem teve surpresa, jogadores voltando para o cenário brasileiro, para a seleção brasileira. E tem jogador importante ficando de fora dessa lista aí. Vamos acompanhar. A seleção brasileira teve divulgada a sua penúltima convocação antes da Copa do Mundo. E o técnico Carlo Ancelotti trouxe novidades e algumas surpresas que já começaram a desenhar o grupo final. O destaque vai direto para o Flamengo. 3 nomes do rubro-negro aparecem na lista: Alexandro, Danilo e Léo Pereira, mostrando a força do clube na seleção. Outro nome que volta a ganhar espaço é o jovem Endrick, que vem se destacando com a camisa do Lyon e aparece como uma das apostas para o ataque brasileiro. Entre as novidades, 3 jogadores chamam bastante atenção: o atacante Ryan, hoje no Bournemouth, o centroavante Igor Thiago do Brentford e o meia Gabriel Sara, destaque do Galatasaray. A base da seleção também está mantida, com nomes importantes como Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vinícius Júnior e Rafinha. Fora da lista, 2 ausências de peso. Neymar segue fora. Segundo o Ancelotti, o craque precisa estar 100% fisicamente para voltar, mas ainda não está descartado da Copa. Quem também ficou de fora foi Lucas Paquetá. E a preparação já tem data marcada. O Brasil encara a França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, e depois enfrenta a Croácia no dia 31 no Campbell World Stadium. Reta final de preparação, testes decisivos e a lista definitiva cada vez mais próxima. O Brasa é Brasa vivo. Tá aí, surpresas na convocação. Neymar mais uma vez ficou de fora. O torcedor estava ali apreensivo, esperando que ele saísse nessa convocação. Acredito eu que ele vai ficar ali para a última oportunidade, para a última convocação. Nós, como torcedores, sabemos o potencial que o Neymar tem e o papel importante que ele tem na nossa seleção brasileira. Acredito sim que ele vai disputar essa Copa do Mundo, que é o que todos os torcedores esperam, é que o Brasil carregue a taça de campeão do mundo novamente. Agora vamos falar de campeonato brevense de futebol de campo, 2ª divisão. Hoje nós vamos ter rodada aqui na nossa Arena Marajó. Vamos ter São Marcos e Marmita se enfrentam aí pelo campeonato brevense da 2ª divisão, 4ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Então já sabe, você que quiser prestigiar pode ir lá na nossa Arena Marajó. E agora nós temos essa novidade, nós vamos transmitir pela nossa web rádio aqui no Grupo Marajó de Comunicação. A nossa web rádio vai estar transmitindo esse jogo, estreando hoje, ao vivo, diretamente lá da nossa Arena Marajó. Você pode estar assistindo pelo nosso link que a gente vai disponibilizar hoje à tarde, a partir das 4 horas da tarde, já sabe, estreia São Marcos e Marmita na nossa web rádio, Marlon. Tá certo, e a gente já convida o Campeonato Brevense também através agora da nossa web rádio, transmissão ao vivo dessa grande competição. Jairo, obrigado pelas informações, a gente segue acompanhando. Gente, olha só essa situação, uma demanda de moradores da rua Magalhães Barata, aqui no município de Breves. Olha a situação, a via praticamente intrafegável. Segundo os moradores, a prefeitura não tem feito a manutenção de forma adequada no local, que está prejudicando o ir e vir da população. Os detalhes você tem agora. Olha só, Marlon, agora eu estou aqui no final da rua Magalhães Barata, onde os moradores me chamaram. Bem aqui próximo termina a parte do asfalto e ali iniciou a calçada para ser asfaltada, mas até então não aconteceu essa parte aqui e os moradores nos chamaram também, clamando que o mesmo trabalho que está sendo feito lá no Domingos de Moura Rebelo seja feito o mais breve possível aqui. Inclusive eu estou aqui com a dona Lene, ela nos chamou e já não aguenta mais viver nessa situação aqui, né, dona Lene? Com certeza, olha, isso daí, quando chove, isso aí fica alagado, porque a Magalhães Barata, realmente, eles nunca terminaram, né? Isso aí vem há muito tempo, né? E olha, teve uma situação aqui, o ano passado a gente fechou aqui, e a gente vai resolver fechar de novo aí, que só assim eles vêm tomar providência. Faz quanto tempo que não passa a manutenção aqui nessa rua? E olha, muito tempo mesmo, entendeu? E a gente precisa de uma resposta, pelo menos aquela areia branca que fala, né, para jogar aí, ó. Tem criança aí que quando chove, nem passa por aí, ó. Aqui quando chove fica todo alagado. Toda alagada, alaga todinho isso aí. Teve um tempo que nós fizemos aqui, a gente fechou aqui. Imediatamente eles vieram e resolveram o problema. O negócio é que aqui todos reclamam, mas nenhum tem coragem de ir para frente e falar, entendeu? Eu não tenho filho pequeno, mas tem muitas mães que eu vejo com as crianças aí, entendeu?
E aqui é um fluxo de pessoas e de carro grande. Com certeza, bem aqui, ó, os mototáxis ficam por aqui, que as pessoas vêm aqui, né, e pegam o mototáxi aí, né, para eles passarem é uma luta. Agora não, olha, agora está um pouquinho baixo, mas quando chove isso daí, e a gente precisa de uma resposta para terminar em Magalhães Barato, entendeu? É a nossa rua principal aqui. Está aqui na Magalhães Barato, a dona Lene nos chamou, obrigado por falar com a gente. A gente espera, está sendo feito trabalho aqui, feito próximo à rua Domingos de Moura Rebelo. Já bem aqui próximo, a gente espera também que o mesmo trabalho sendo feito lá, seja feito também aqui para satisfazer um pouco, aliviar um pouco o perrengue e o sacrifício que os moradores passam aqui nessa área. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rubenil, pelas informações. A gente segue acompanhando e espera também que o trabalho seja feito, né? A comunidade ali, principalmente da área do Campo do Camarão, fica isolado. A gente tem essa dificuldade de acesso. Tem uma obra importante do governo do estado acontecendo aí perto, que é a Usina da Paz. Precisa concluir essa pavimentação para garantir o acesso a todos. Então a gente aproveita para destacar toda essa situação e convidar a Secretaria Municipal de Obras para fazer um trabalho de manutenção nessa área e garantir com que o serviço de fato aconteça e a comunidade não seja prejudicada diante da necessidade que a gente tem de manutenção nessa via. A gente aproveita, destaca isso e, é claro, reforça. E abre o nosso interativo para você fazer parte da programação da Marajó TV, mandando a sua denúncia, a sua sugestão de pauta e participando junto com a gente aqui dentro do Balanço Geral. Número na tela, 991330866, 991330866. Daqui a pouquinho eu vou ter, nós temos uma sonora do vice-prefeito de Breves, mas eu aproveitei, convidei ele para vir aqui ao vivo no Balanço Geral. E daqui a pouco ele vai estar ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, trazendo algumas informações e tirando algumas dúvidas da população. E se você quiser mandar qualquer pergunta para o vice-prefeito de Breves, Benedito Viana, ele vai estar aqui com a gente ao vivo dentro da programação do Balanço Geral. Nosso WhatsApp está na tela, você também pode participar mandando a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre este momento e uma discussão de um projeto de lei na Câmara de Vereadores, uma emenda à lei orgânica do município, que agora o vice-prefeito não assume a prefeitura, mesmo com a ausência do prefeito, até 15 dias da sede do município. Uma alteração na lei que aconteceu na última quinta-feira e também o parcelamento da dívida do IPMB. Mudou agora, era 260 vezes, agora vai para 300 vezes o parcelamento da dívida do Instituto de Previdência do município de Breves. Tudo isso, todas essas tramitações acontecendo e até agora a Câmara de Vereadores ainda não tornou público essa documentação, que a gente tem através de informação de próprios vereadores. Daqui a pouquinho a gente começa a falar desse assunto, mas antes disso eu vou direto para o município de Bagre, porque lá uma intervenção policial terminou na morte de um suspeito que reagiu à abordagem policial. Segundo informações das autoridades policiais, o suspeito fazia parte de uma organização criminosa que atuava na cidade. Os detalhes você tem agora. Boa tarde, Marlon, para você, para todo mundo. Essa ocorrência foi registrada no município de Bagre, aqui no arquipélago do Marajó. Populares informaram uma guarnição da PM sobre um homem identificado como Benjon Santana, ele que estaria portando uma arma de fogo e também estaria ameaçando moradores ali do entorno de uma rua identificada como Bitolândia 2. Segundo informações da polícia, essa área aí dessa via, que já é bastante conhecida das guarnições pela prática de crimes como o tráfico de drogas. E esse homem, que também já é velho conhecido da polícia pela prática ali criminosa, possui inclusive uma intensa ficha criminal e estaria naquele momento ali utilizando uma arma de fogo para então aterrorizar, causar ali, né, terror nesses moradores que informaram ali para a guarnição da Polícia Militar. Depois que os policiais receberam essa informação, eles foram até o local onde esse Benjon estaria e, segundo informações, ao se deparar com os policiais, esse homem imediatamente teria sacado uma arma de fogo e confrontado ali os policiais, sendo necessário o revide, e esse homem ele foi atingido com um disparo de arma de fogo, mas ele recebeu ali todos
os atendimentos necessários. A própria polícia entrou em contato com o resgate, que fez ali os primeiros atendimentos. Ele chegou a ser levado para a unidade de saúde ali do município de Bagre, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. É importante ressaltar que no mês passado, essas informações partiram da própria Polícia Militar, que esse homem, esse Ben John, ele foi preso aqui no município de Breves, aí, suspeito de furto, de ter praticado furto em uma residência. Ou seja, ele já era bastante conhecido aí das guarnições pela prática criminosa e dessa vez, depois ali de trocar tiros com os policiais, ele acabou aí sendo atingido e evoluiu a óbito. Sobre esse assunto, eu conversei com o subcomandante do CPR-12, o Coronel Moraes. Ele dá mais informações para a gente. Vamos acompanhar. No município de Bagre, ontem à noite, após nossa organização tomar conhecimento por meio de populares de que existia uma pessoa armada, e a nossa organização foi averiguar, foi recebida, houve uma refrega na ocasião, o indivíduo foi atingido, foi socorrido até o hospital, mas não conseguiu sobreviver a óbito. Inclusive, esse suspeito ele já havia sido preso aqui mesmo no município de Breves. É um indivíduo já conhecido pelas nossas organizações aqui, e não só pelas nossas organizações, mas pela população de maneira geral aqui de Breves. Ele tem várias passagens aí, Pelo menos no momento, mês passado, que ele foi detido pela nossa organização e apresentado na delegacia de polícia. Várias vítimas foram até a delegacia de polícia e reconheceram ele como sendo aí um exímio furtador de residências, lojas, etc. Então tem passagem já pela polícia. Nessa ocasião, ele foi uma refrega com a nossa guarnição, infelizmente foi atingido, foi socorrido e levado ao hospital, mas veio a óbito. Isso chama atenção porque uma vez que um suspeito desse tenta afrontar a guarnição ali armado, mostra realmente ali a periculosidade dele. Exatamente, a gente, ele como, além de ser um exímio criminoso aqui, tanto aqui na área, no município de Breves, também lá em Bagre, onde ele foi alvejado, ele tem essa prática, Então, a gente, nesse exato momento, tem que usar aí A arma que esse suspeito utilizou para amedrontar os moradores e também confrontar os policiais foi apreendida, bem como as munições e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil do município de Bagre. Há informações também de que Ben John seria integrante de uma facção criminosa. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Meire, pelas informações. A gente segue acompanhando o trabalho da Polícia Militar em toda a região do Marajó. A gente muda de assunto, que eu já estou aqui no estúdio do Balanço Geral ao vivo. A gente está de 12h47 com o vice-prefeito de Breves, Benedito Viana. Prefeito, bem-vindo aqui ao Balanço Geral, bem-vindo à programação da Marajó TV. A gente vai falar de um assunto muito delicado, uma alteração na lei orgânica do município de Breves, que aconteceu aí no calar de uma noite praticamente. Uma situação bem constrangedora, inclusive, para todo mundo, até para a Câmara de Vereadores, porque foi um projeto encaminhado pelo Poder Executivo e, segundo diversos vereadores, muitos nem tiveram acesso a essa lei. Inclusive, a gente protocolou uma solicitação lá na Câmara para ter acesso a essa lei, era hoje para a gente buscar. Chegando lá, disseram que a gente ainda não poderia ter acesso a essa lei, porque o documento, quem fez a solicitação foi eu e quem entregou foi uma outra pessoa, uma secretária. E aí a gente entende, a gente tenta levar aí na tranquilidade, mas é um assunto um pouco controverso. Primeiro, boa tarde, bem-vindo ao Balanço. A gente vai conversar sobre esse assunto, prefeito. E eu queria justamente, em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui, até para esclarecer a população. Tranquilo. Primeiramente, grato a Deus, por essa oportunidade. Agradecer, Marlon, a sua disponibilidade, a sua boa vontade, o seu profissionalismo para com o povo de Breves. Agradecer a todos os telespectadores, dar uma boa tarde. E estamos aqui à sua disposição,
um pouco assim estranho por tudo que está acontecendo e Sim. o povo de Breves, que é a maior autoridade de um município, de um estado, de uma nação, está aí sendo usurpado, né? Eu fico muito triste por isso, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por estar tendo o apoio que estou tendo da população de Breves, né? Não me abala profissionalmente, não me abala familiarmente, socialmente, financeiramente, me abala sentimentalmente pelo amor que eu tenho pelo município de Breves, pela família que eu tenho em Breves, pelas crianças, pelos filhos, pelo futuro dessas pessoas que estão aí, a miséria que está em Breves, né? O anto de corrupção que tem em Breves, que eu vou lhe convidar futuramente para a gente dar uma visitada e conhecer o grupo de licitação de Breves, as obras que estão sendo feitas, como forma foi feita, todas essas questões aí, é o que leva o medo, o temor das autoridades maior é da minha pessoa. Quando eu vim ser candidato a entrar na política partidária, Marlon, o prefeito Charão Leão sabe de onde ele me convidou, onde eu estava. Eu sou um dos fundadores do sindicato, né, do Sintep, sempre fui militante, sempre combatemos o Sintep, sempre combateu a corrupção, foi lutas tremendas, a bandeira de luta tremenda. Até hoje, eu parabenizo a diretoria do sindicato pela forma responsável, da forma que do andamento das coisas, e ele sabia que ele ia encontrar uma pessoa anticorrupção, né? Inabalável no termo de desonestidade. Então estou aí à sua disposição. Viana, antes da gente começar e de eu fazer vários questionamentos à população, eu tenho uma entrevista, porque hoje de manhã eu estive na Câmara, fui em busca de informação do que está acontecendo, inclusive de uma tramitação desastrosa da Câmara de Vereadores de um projeto de lei que aconteceu no calar da noite. Eu não sei se é mais vexatório para os vereadores falar sobre o assunto, porque aqueles que sabem o que aconteceu são poucos e muitos dizem que nem tiveram acesso à lei. Eu não sei se é mais vergonhoso dizer que não tiveram acesso à lei ou se votaram sabendo do que estavam votando, porque é algo um pouco complicado. Primeiro, a situação do parcelamento da dívida do IPMB, o Instituto de Previdência. Essa dívida, ao que tudo indica, foi parcelada, e aí eu vou dizer ao que tudo indica, porque até agora ninguém teve acesso a essa lei, mas ao que tudo indica, foi parcelado aí até 300 vezes. A dívida do IPMB parcelada por 300 vezes. Uma tristeza. Uma tristeza. E alteração na lei orgânica, mas aí, para explicar melhor, eu tenho uma entrevista do vereador Labínio de Oliveira, publicamente aqui, agradecer a entrevista do vereador Labínio, dizer que ele me pediu para soltar na íntegra, em razão do tempo eu não consigo exibir na TV, mas no meu canal no YouTube lá, Marlon Nascimento TV, lá a gente tem 2 canais no YouTube, tem um com quase 100 mil inscritos, vai estar lá na íntegra a entrevista do vereador Labínio de Oliveira, mas eu já trago aqui o questionamento que eu fiz a ele justamente quanto a essas leis aprovadas, você vai conferir agora. Vereador, e eu reforço a pergunta, se é uma lei tão benéfica, por que ainda não está público? E era obrigação da própria Câmara, já que foi votado e aprovado na quinta-feira, já está no site da Prefeitura. A última atualização que eu vi lá é de 2023, de documentações, de leis, isso eu tenho os prints lá do próprio site da Câmara de Vereadores. Por que essa ausência de informação? Deixa a sanção, Marlon. Foi criado toda essa expectativa e não foi cumprido o prazo para entrega. Eu acho que essa lei já foi até sancionada. Ela já foi sancionada. Mas sem ser aprovada? Não, já foi, a do IPMB já foi aprovada. Primeiro e segundo turno. Ela já foi para o Executivo, ela já aqui na Câmara só está o processo, mas ela já foi, já deve ter sido sancionada, já deve ter sido publicada e você terá acesso a ela. Essa daí já está finalizada. Quanto à próxima lei lá relacionada à mudança e na alteração na lei orgânica, a gente sabe que tem votação em primeiro e segundo turno, tem interstício de 10 dias, da situação dessas mudanças que vocês têm. A gente entende que é necessário, modernização e tudo mais, mas por que não abrir para a população também contribuir com vocês, já que nós estamos aqui na Casa do Povo? Olha, o papel do vereador é a representatividade. E não há nada escondido, a coisa está na pauta. A lei encontra... Está na pauta o cabeçalho, eu tenho essa pauta aqui, está o cabeçário da lei.
emenda. A cabeçalho dela. Mas Não diz o que muda, mas não diz o que eu vou lhe dizer o que muda. Me diga O que muda é o princípio. O princípio da... E até a palavra agora. O presidente da República, quando ele se ausenta, ele só transmite o cargo quando é formal. O governador do estado, quando se ausenta, só transfere o cargo quando é formal. E quase que 100%, ainda não é 100%, mas quase que 100% do município, eles precisam seguir o princípio da isonomia. O que é a isonomia? A Constituição Federal, Constituição Estadual e a Municipal tem que se adequar às Constituição Federal, Estadual e Municipal. Então, o que está sendo votado é a adequação. Prefeito continua prefeito, vice continua... Mas esclareça o que é... obrigatoriedade da Poxa, o prefeito não tem mais obrigação de transferir. Só quando a ausência dele for formal. Em que momento? Eu poderia, só para deixar claro, porque a população precisa... Às vezes a gente fala técnico e às vezes a gente exibe um conteúdo que é técnico e aí a pessoa pergunta na rua, mas me explica melhor aquilo. Eu estou fazendo a mesma coisa para o nosso telespectador. Já me explique melhor o que seria formal, quanto tempo seria, só para uma questão de deixar claro. Quando o gestor for se ausentar por mais de 15 dias, ele precisa de licença. Tanto ele quanto o vice, ele precisa de licença. Essa licença tem que ser autorizada pela Câmara e ela é formal. Formal. Quando se afasta por motivo de doença, se protocola, é formal. Quando ele é afastado do cargo por alguma negligência, é formal. Então, neste caso, o vice assume normalmente. Quando ele se ausenta por período curto, não é formal, aí não há obrigatoriedade. E antes, aí você diz, mas antes era e hoje não é mais. Por quê? Porque esse é o princípio isonômico. O presidente não transmite mais, o governador não transmite mais e grande número de prefeitos não transmite mais. Por quê? Porque hoje a tecnologia possibilita que o prefeito possa assinar qualquer documento de forma digital onde ele estiver. Então, a gente parte pelo seguinte princípio. O prefeito está em Belém, assinando um convênio município. Quando ele transmite o cargo, o vice está aqui prefeito, assinando também como prefeito. Pode ter 2 prefeitos em exercício? Não. Pois é, então a Constituição Federal arrumou lá em cima, o Estado arrumou e os municípios precisam arrumar. Porque antes era obrigatório... Não era obrigatório, mas se fazia transferência porque não tinha as assinaturas digitais. Então, se o prefeito se ausentava, tinha que ficar alguém aqui para assinar, quando de uma necessidade. A gente faz... Ninguém está tirando poder de vice, ninguém está diminuindo. Nós estamos apenas adequando a lei. E... Porque, Marlon, é muita responsabilidade do prefeito, do gestor em si, não especificamente do nosso, do gestor em si, nessa relação com o vice. O vice não é responsabilizado por nada. Digamos que você é o prefeito, você é o gestor, eu sou o seu vice. Você viaja e eu fico gestando. Digamos que, porventura, eu venha e faça uma grande besteira. Quem vai ser responsabilizado juridicamente por isso? Você, que é o titular. Então, essa relação ela precisa estar afinada. Ela precisa estar afinada. Quando ela não está afinada, é muito perigoso. E nós hoje, infelizmente, nós vivemos um momento de instabilidade. Num conflito que é público, todo mundo está vendo, um conflito, não sei se pessoal, acredito que não, mas político, entre prefeito e vice. Então se busca pacificar isso. E pacificar como? Pacificar dentro do princípio da responsabilidade, organizando a lei. A nossa lei orgânica, a gente tem uma comissão que está se reelaborando, está se rediscutindo a lei orgânica e o regimento. Então tudo isso, todas as mudanças que existem na Constituição Federal, elas são adequadas no Estado, precisam ser adequadas no município. A gente tinha como meta fazer esse ajustamento lá na reforma.
Porém, um problema imediato, um problema que está acontecendo, que infelizmente, que nos deixa muito triste, mas está acontecendo, um conflito. E aí, o Poder Executivo encaminhou para cá que a gente pedindo que a gente fizesse o alinhamento do princípio da isonomia. E o que está sendo feito é isso, o princípio da isonomia. Com relação ao fornecimento de documento, todo mundo tem acesso, mas tem que respeitar o princípio das 72 horas. Você solicita, qualquer cidadão solicita, se identifica que não foi, se qualifica que não foi o caso do requerimento que vocês encaminharam, porque quem solicitou foi você, quem assinou foi uma outra moça que ninguém sabe nem quem é, não tinha CPF, não tinha identidade, não tinha nada. Na verdade, ela veio só entregar, né? Mas estava assinado. É a nossa secretária. Mas ela assinou o documento. Infelizmente, são falhas, são erros que a gente comete, técnicos, né? Talvez até por falta de conhecimento. Então, e eu acho que... Assinado, eu acho que... 72 horas e sim. Mas vereador, conhece ela. Só um segundo, vereador. Mas já que é um assunto em que o senhor, inclusive, já tirou a dúvida que agora o prefeito não vai mais transferir o cargo para o vice e tudo mais, por que tanta dificuldade? Um papel e uma lei que a gente sabe que não foi vocês que elaboraram, que foi mandado pelo próprio prefeito, que foi encaminhado tanto o projeto de lei do parcelamento do IPMB, não foi vocês. A gente sabe disso. Foi o próprio prefeito que encaminhou o projeto só para vocês aprovarem. Assim como essa lei também foi, o projeto veio do Executivo. Está escrito lá, está discriminado. E por que a Câmara tem essa dificuldade de esclarecer essa informação e não está no site da Câmara, que era obrigação, inclusive, em um princípio legal? Mas primeiro eu vou lhe perguntar, você vai botar a minha entrevista na íntegra ou você vai fazer cortes? Deixa eu lhe falar. Essa parte aqui, eu acho que não há necessidade da gente colocar o nosso primeiro encontro aqui. A partir do momento que a gente começou a conversar, eu posso muito bem. Não posso garantir isso no jornal, mas em todas as minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, com mais de 100 mil inscritos, eu posso colocar na íntegra, assim, o nosso diálogo aqui. Porque eu não tenho nenhum problema em falar com a imprensa, eu não tenho nenhum problema em esclarecer. Eu tenho 25 anos de mandato, são 37 anos, já quase 38 anos de vida pública. Eu não tenho nenhum problema no que compete a mim. Eu não posso responder pela mesa diretora. Então, essa decisão é da mesa diretora. Isso, é da mesa diretora. Então, eu não posso entrar nisso. O que eu posso lhe dizer é que não há em nenhum momento má fé. É a forma. Da forma como você coloca, da forma como você faz, se cumpriu a lei, pediu as 72 horas. E o documento que você protocolou foi apócrifo. Ele não tinha validade jurídica nenhuma, porque foi você que solicitou e quem assinou foi uma outra moça, sem nenhuma identificação, CPF, identidade. Então, a secretaria não aceitou. Não é que esteja negando documento, a gente não tem por que negar documento. Vereador... A partir do momento que a partir do momento que ele é aprovado, ele vai virar lei. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vereador, e o senhor é vereador. Vamos lá buscar essa lei, já que o senhor já falou a integridade dela? A lei, filho, está para a prefeitura sancionar. Ela deve estar publicando. Já foi. Quando a gente lidar aqui, nós vamos lidar projeto. Não podemos lidar projeto, nós temos que lidar a lei. A hora que eles sancionarem, você não precisa nem me pedir. A hora que vier a sanção, o compromisso, eu vou mandar uma cópia, vou protocolar lá na sua emissora. É importante deixar claro, primeiro agradecer o vereador Labínio, respeitar a história de cada pessoa, mas nesse aspecto, a população ter acesso à lei apenas depois de ser sancionada, podendo a população contribuir, dar sua opinião, a Câmara de Vereadores deveria ser um ponto em que a gente tem a participação popular, em que a gente tem a opinião das pessoas sendo validadas, em que a gente teria um espaço em que a população teria livre acesso para sugerir leis, para indicar, e não só receber um papel já aprovado, em uma lei já aprovada. Aí eu já não posso concordar, e aí é a minha opinião particular. E lendo um pouco que eu leio da Constituição, das nossas leis, eu acredito que a Câmara de Vereadores agiu de muita má fé. Inclusive, não distribuindo o avulso dessa lei na quinta-feira, porque no regimento interno da Câmara diz que, a partir do dia da votação, os vereadores precisam ter acesso ao avulso das leis. Não foi distribuído o avulso das duas leis votadas na última quinta-feira. Não houve uma transparência.
os vereadores, e aí pode vir quem falar e dizer, não, a lei foi lida. Não foi lida a lei, foi lida o cabeçalho da lei e não a lei na sua integralidade. Inclusive, há uma parte lá da gravação que o vereador Neto Caramês pede que a lei seja lida e a presidência da Câmara recusa ler a lei na sua integralidade e as suas mudanças que viriam ocorrer a partir da sua aprovação. Mesmo assim, 90% da Câmara praticamente votou a favor, com exceção, e aqui eu abro essa exceção do vereador Neto Caramês, que se absteve porque não teve o conhecimento da lei, não votou, mas os outros vereadores, alguns sem saber, votaram. Sim, votaram a favor. Então, já destaco isso. Prefeito, agora sim, agora depois de ouvir o posicionamento de um vereador, alguém com muita experiência, eu queria já que o senhor me comentasse sobre isso, porque a gente entende que é necessária modernização, mas ao mesmo tempo a gente percebe que aconteceu uma reviravolta no poder executivo do município, desde quando o senhor se posicionou fazendo algumas denúncias de coisas que são reais e que acontecem aqui no nosso município, e a partir daí houve uma mudança na sua percepção enquanto autoridade eleita pelo povo, consagrada enquanto vice-prefeito, e agora o posicionamento da Câmara. E eu fiquei sabendo que o senhor, inclusive, esteve conversando com a Câmara justamente sobre essa transparência. Na quarta-feira, um dia antes, o senhor foi na Câmara. Que já tinha rumores, né? De assessores da Câmara e do prefeito já me passando que estava correndo na surdina há muito tempo já. Então quer dizer que o senhor esteve na Câmara, conversou com a presidente? Com a presidente, junto o procurador da Câmara e a secretária-geral da Câmara. A vereadora Sumara. Inclusive, parece que o senhor recebeu uma carona do presidente da Comissão de Justiça, que foi quem discutiu o projeto de lei, foi isso? Com certeza. Quem é o vereador? Tínio, né? Foi Tínio, presidente da Comissão de Justiça. Tentei falar com ele, deu bom dia, tudo. Já estava tudo, quando me viram ali, eu senti aquele nervosismo, né? Porque eu tinha acertado com a presidente da Câmara que eu queria conversar com ela no gabinete, uma conversa oficial. E ela foi muito correta. Quando eu falei que era uma conversa oficial, ela convidou o procurador da Câmara, né, que é o Dr. Walter, um cara de alta competência, que eu respeito muito, profissional, e a Silmara, que é minha amiga, né, como secretária. Os três. Eu não sabia, eu disse, pode ficar aí que é uma conversa oficial, mas que não é segredo. Aí que ela me falou, não, o doutor Walter é procurador, a Silmara é secretária, como é uma conversa oficial, pedi para estarem juntos. E toquei no assunto que estava correndo, mas nenhum me confirmou. Não, professor, vice-prefeito, realmente já está em estudo isso aí, não me falou quem estava pesquisando, mas eu sei tudo, assim, depois que aconteceu tudo, eu sei quem pesquisou, eu sei quem bolou a lei, quem é o intermediário do prefeito. Eu vou colocar no tempo certo isso aí tudo. Sim. E, vice, aproveitar que o senhor está aqui, eu tenho um áudio. Eu fiz questão de mudar e alterar a voz para não identificar a pessoa. Mas nesse áudio é uma servidora da educação do município de Breves que foi destratada e passou a ser perseguida pelo atual prefeito por ter uma proximidade com o senhor. Bora ouvir esse áudio aí. E no início do ano, com essa redução de carga horária e tudo, mexendo com todo mundo na escola, eu já estava me sentindo humilhada, né? Imagine agora, desse desligamento. Que aí passa toda uma trajetória. Tudo que a gente faz para ficar aqui. Porque eu abro mão para estar aqui. Esse tratado igual um lixo, sabe? Esse é apenas um áudio de um desabafo. Eu fiz questão de mudar o áudio porque a gente não quer identificar a servidora, mas é uma realidade que não é uma realidade isolada. Não é isso? Agora que o povo vai me entender, Marlon, o porquê essa indisponibilidade com uma pessoa. Olha aí, uma professora, né? Olha o tempo que não tem concurso público que eu venho batalhando, né? Pedi, inclusive, para a deputada Andréia, que é a primeira dama do município, intervir isso aí. Eu vou aproveitar aqui, chamar a atenção da categoria de professora, a categoria a qual eu faço parte, para fazermos comissão, para irmos para um movimento que tem que haver com a inscrição do concurso e a prova do concurso público antes da eleição, que estão querendo usar o concurso público para fins políticos de eleição.
da época da eleição. Prometer o concurso público, mas que a prova vai ser lá depois de outubro. Não dá para aceitar isso aí. Isso faz parte de enganação. E aí, Marlon, essa questão da professora aí, dá para entender agora. A diretora de lotação da CEMED, senhora Érica, é assistente social, se eu não me engano, não sei se é concursada, assume esse cargo pedagógico, né? E não é só essa aí. Uma da minha indisponibilidade com ela, que eu pedi para o prefeito a demissão, que eu não pude demitir naquele momento, que eu já pedi a demissão, essa pessoa não é para estar aí, era para ela se envergonhar um pouquinho, ter um pouco de pudor e pedir o seu afastamento, a saída de lá, que não é bem-vinda no meio da categoria e continua lá com uma afronta à minha pessoa. É amiga pessoal, não sei se da primeira-dama deputada, amiga pessoal do prefeito, de alta confiança. Essa é uma das situações que o prefeito não viaja. Além da situação que ele quer aos 15 dias, que é para fazer campanha, né? Que nós vamos ter campanha para estar com a deputada fazendo campanha andando no município, não é para querer nada para o município de Breves, não é para estar em Belém, não é para estar em Brasília. É para andar com a esposa, a deputada, eu tenho todo o respeito, que faça, né? Não tem nada a ver, mas que faça de maneira moral, legal, não enganando o povo de Breves. Sim. E o que me deixa mais triste nisso aí, Marlon, triste, é porque a fala do vereador Labinho de Oliveira. Com todo respeito, Labinho de Oliveira, ele sabe com quem está lidando, sabe quem sou eu, assim como eu conheço, de respeito, sua família toda. Mas eu vou falar aqui, Marlon, uma palavra no nosso linguajar que todo mundo vai entender. Ninguém aqui é babaca e nem otário, Labinho, tá? Para você dar essa explicação nervosa, aí eu vejo você muito nervoso, aí com o repórter Marlon Nascimento, e querer enganar, dizendo... Já aconteceu essa história com o povo de Breves já, na época do Gervásio Bandeira, com dote custódio. Sim. Isso chama-se a lei da mordaça, né? Aí foi quebrado, se eu não me engano, pelo Toninho Barbosa, e agora retornou com vocês. O que é que está acontecendo, caracterizando aí? Que ele coloca que é uma indisponibilidade entre o prefeito e o vice, que eles não têm nada a ver. Se há essa indisponibilidade entre o prefeito e o vice, é porque o vice não está aceitando as coisas ilegais, as coisas imorais, o desrespeito que está acontecendo. E os vereadores aí, vereador Labinho, estão caracterizando 100% que estão apoiando o prefeito. Porque a Câmara poderia dizer, não, deixa do jeito que está, a gente não vai mexer, porque o vice-prefeito está em total apoio e defesa do público de Breves, do povo de Breves, do cidadão brevense. Aí você vem com uma fala dessa, vereador, para cima de mim. Me respeite, vereador. Eu lhe peço de respeito com a minha pessoa. Você está aqui menosprezando o professor Benedito Viana, um dos fundadores do Sindicato dos Professores. Você está menosprezando a minha graduação, o meu conhecimento. Aqui ninguém é bobo, vereador. Eu fico muito triste com o senhor. Vereador, só aproveitar, e aí eu faço a pergunta que eu ouvi na rua. Mas antes de eu seguir, só uma correção, né? A lei da mordaça, que foi aprovada ainda, inclusive pelo governo do MDB de Breves. Isso, Breves, MDB é prática. De Breves, essa prática do MDB do município de Breves, ela foi derrubada ainda no mandato do ex-prefeito Luiz Rebelo, que eliminou essa situação aí, até por uma questão de autonomia da gestão, tá bom? Só trazer agora Professor, me fizeram uma pergunta, por que o Viana está, neste momento, se posicionando desse jeito, sendo que durante a campanha pediu voto para o prefeito Charão? Essa é uma pergunta que fizeram para mim e eu faço agora para o senhor. Por quê? Porque o senhor falou ainda agora sobre denúncias, o senhor falou em outro momento em particular sobre a situação de supostos desvio de recurso público, aplicação inadequada, perseguição aos servidores públicos, principalmente da educação, que é uma classe. Eu falei ontem sobre o racismo. Sobre o racismo. Ontem também, numa entrevista, o senhor falou que o prefeito lhe tratou também de forma bastante incisiva, lhe tratando através de um assessor, essa questão do racismo. Então, eu queria que o senhor explicasse à população essa pergunta direta. Te agradeço. Por que agora o senhor está agindo? Veja bem, Marlon, a gente vem em um sonho aí de um projeto que nós fomos candidatos em 2016. Eu vou simplificar por causa do seu tempo, do tempo do jornal. Sim. E fomos candidatos, surpreendemos, não ganhamos a eleição na última semana por falta de dinheiro.
Né? Aquilo que eu coloco, a miséria aqui ela é fabricada. Quanto mais miséria, mais fácil comprar voto. Nesse patamar de perdeu a eleição. A gente estava numa próxima eleição, já tudo certo, vai caminhar tudo. Quando apareceu pessoas intermediando, a mando do Charão, na época, não era prefeito, se eu não me engano ele era da FAMEP, e fomos até o governador para apadrinhar essa coligação depois de votado no grupo, e a maioria do grupo optou pela coligação. Tá. Então a gente vem aí, o primeiro mandato, desde quando nós fomos eleitos, eu joguei total grau de confiança nele. Inclusive, é de praxe em breve, a mulher do vice-prefeito ou do prefeito ser secretário de assistência social. Como a dona André tinha esse projeto de ir para a deputada estadual, eu não quis secretaria nenhuma. Eu não apontei nenhum secretário, deixei à vontade, eu estou justificando a sua pergunta, deixei à vontade, porque no momento de eu me indispor, não tinha ninguém, não tenho ninguém na prefeitura, parente nem ninguém. Então, vem acontecendo as coisas, eu venho trabalhando com a Câmara, que é representatividade legal, eles sabem disso, cada vereador, e venho trabalhando com o prefeito, dizendo que eu não estou aceitando isso, e foi me sendo cortado. Né? Nunca tive chefe de gabinete. Agora que eu estou pedindo a nomeação do seu Demétrio Gaia, que vai estar comigo, é de confiança minha, é autonomia minha. Né? Se for negado, daqui para frente é tudo via justiça comum. Né? Ministério Público, Justiça Eleitoral e Juizado Comum. Daqui para frente não dá para acreditar mais ninguém. Na Câmara, é tristeza, por exemplo, eu ver ali na Prefeitura grupos de vereadores na porta do gabinete pedindo favor para falar com o prefeito. O que é que esses vereadores fazem ali? Quase que diariamente. Você pode colocar alguém lá filmando que você vai ver. Ou grupo de vereadores ali. Não aceito, não aceito. Se a Câmara chama o prefeito lá, ele não vai na Câmara, mas eles estão ali, né, fazendo o quê? E aí o povo que está lá para falar com o prefeito não é atendido, porque os vereadores estão lá. Se entra um grupo de vereadores para lá, 8 da manhã, sai 1h da tarde. E o prefeito diz logo, eu não vou atender mais ninguém, o povo fica alheio aí. Então, o que é que aconteceu a essa pergunta aí? O porquê eu comecei a denunciar? Eu venho denunciando há muito tempo, não é? Mas para o prefeito, dizendo que o que eu concordo, não concordo, para os vereadores, e chegou um momento que eu não confio mais, nem na Câmara, não exerce seu papel, não está exercendo seu papel, está aí o que está acontecendo, né? E muito menos no prefeito. E quando trocou de secretário de administração, que eu já vinha tendo problema, piorou, né? Não teve mais condições de dialogar. CEMED, não vi a secretária de Educação, que eu respeito muito, é uma pessoa que conversa, que dialoga, que atende, mas não tem poder. Diretoria de lotação é essa Érica que manda e desmanda, né? É financeiro, o RH é direto o prefeito, que tiraram o RH da CEMED, voltou para lá, na minha época era CEBED, e o que é que a secretária tem? Só representar a CEMED, só. Né? E aí o povo está vendo isso aí, né? Está vendo isso aí, está vendo o que está acontecendo, só que todos estão manipulados pela miséria, pô. Os caras dependem, né? Então esperam por mim. Então chegou um ponto, nessa justificativa, nessa pergunta, eu lhe falo de sã consciência, consciência tranquila para todo o povo de Breves, que aguentei o que dá para aguentar. Primeiro, essa lei aí da mordaça não me atinge nada. O que é que vai acontecer? Eu vou me ausentar, mas o meu papel de denunciar, meu papel de fazer os vídeos denunciando, meu papel de lhe convidar o senhor, como toda a imprensa de Breves, para estar presente comigo na prefeitura, para conhecer a prefeitura, conhecer tudo aquilo que eu debati, que eu sempre denunciei para a Câmara e para o prefeito, dizer que eu não aceitava, vem à tona. Eu pedi, Marlon, eu falo para todo o povo de Breves agora aqui, dentro dessa pergunta. Quando foi para me aceitar a ser candidato, eu tive que convencer a minha família, o Roberto Letra, que está aqui comigo, sabe toda a história, o povo de Breves sabe toda a história, eu tive que convencer e dizer, garantir que eu não iria entrar em corrupção, que eu não iria sujar, manchar o nome do meu pai com a minha mãe e da minha família. Entendeu? Mas eu entrei convencido pelo Charão. Naquela época, amigo fidedigno, né? O senhor se sente enganado hoje? Enganado. Não é eu enganado, é o povo de Breves enganado. É o grupo, né, que a gente estava caminhando para uma eleição, né, própria, enganado, mas não me abate.
Eu estou feliz da vida. Eu estou feliz da vida porque eu pedi muito para Deus. Eu sei a missão que eu tenho. Eu sei a missão. Cada um de nós na Terra temos uma missão. Eu sei a missão que eu tenho de Deus. Eu sei. Não é? E confirmada. Só que eu pedi muito para Deus que não fosse eu a pessoa que tivesse que desbaratar essa situação. Eu pedi muito, eu sou muito próximo de Deus. O prefeito de Breves, a Câmara sabe, a proximidade que eu tive na vida, que Deus me deu de conversar, de reunir, de almoçar com o bispo Dom José das Asconas. Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu a oportunidade de levar a missão que o bispo deixou para o prefeito de Breves. Ele se tornou um anticristo. O prefeito, a ex-secretária Manuela, as freiras que estavam com o padre, com o bispo, naquele momento, na casa do Charão, que Deus me mandou ali de surpresa, viram, assistiram o bispo, depois da reunião, pedir para me ficar, que eu cheguei de surpresa, não sabia, se levantar e se despedir de mim, para vocês verem a proximidade que eu tenho de Deus. O bispo Ascona levantou, se despediu só de mim. Disse: Benedito, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas manifestações, pelas ocupações, inclusive da prefeitura, que eu não fiz parte. Eu já estava fora da secretaria, mas eu não estava ali, eu não fiz parte disso aí. Mas tudo que houve entre as denúncias, a luta contra as injustiças do bispo Ascona e a prefeitura de Breves, ele me pediu: Benedito, você vai ser meu intermediário, o prefeito sabe disso, as pessoas sabem disso, a irmã Margarete sabe disso, a irmã Mitre, que toma conta do bispo, sabe disso. Eu não preciso aqui mentir, que Deus sabe o que a gente está falando, o que está sentindo. Para intermediar, porque Charão é desonesto. E eu intermediava isso aí. Desonestidade que o bispo colocava, a desonestidade não é de roubo, não é de nada. É de não cumprir aquilo que prometeu com o povo de Breve. E eu intermediava, entendeu? Viana, é importante destacar, a gente gostaria até de prosseguir mais um pouco, nosso horário não permite, mas eu queria fazer uma pergunta muito voltada para uma área. À vontade, que você foi secretário e que você atuou durante muito tempo e que é importante para todo o município, que é a educação. O senhor acredita que, diante dos recursos milionários, e hoje a gente tem um aumento exponencial de quanto que você recebia enquanto secretário, de quanto que hoje foi recebido por Breves, nós tivemos repasse do precatório, nós tivemos muito recurso público que entrou nos cofres do município e mesmo assim a gente ainda traz regularmente denúncias de abandonos de escolas, obras superfaturadas. O senhor acredita que hoje o município de Breves é gerido de forma adequada nessa questão educacional? E como o senhor bem colocou, o financeiro não está mais na CEMED, está lá do lado do prefeito e na prefeitura. Não. Infelizmente, eu não posso aqui dizer, não, é porque eu fui secretário. Não, e é tristeza isso aí, mais uma vez. Não, eu não sei ainda te colocar como exemplo, mas a gente vai saber. Amanhã eu já sei, hoje mesmo já vou saber. Quem foi a real empresa e o dono da empresa e o empreiteiro que intermediou. Essa obra, por exemplo, da Bom Jesus. Foi uma das tristezas minhas ali, voltando para a educação, Marlon, quando eu fui naquela inauguração, falei para a minha esposa, a Osana, talvez seja a última inauguração que eu vá, pensando que eu tinha uma missão ali, pensando que ia ser a inauguração de todos os tempos de Breves, pela beleza que está o Bom Jesus. Eu lhe dei uma entrevista lá, né, que o pessoal não lhe dá entrevista, mas sempre que o Marlon ou qualquer repórter da imprensa me procura, não de respeito, é respeito total. Eu não deixo de atender. E ali eu fiquei muito triste porque no interior eu não vou, porque as inaugurações no interior vai 2 barcos cheios daqui. A inauguração não é para o povo do interior, é para os baba-ovos daqui, né? E lá na Bom Jesus, que eu olhei, aquela quantidade de gente pequena, tudo assessores e funcionários da prefeitura, o povo não se faz presente. Fiquei muito triste a edição aqui. Só o servidor contratado, né? A população. Eu vou em inaugurações daqui para frente que o governador tiver. Que o governador se fizer do hidroviário, dessas coisas que vão ser inauguradas da eleição, entendeu? Mas essa questão da educação, vejo o tanto de concursado que tem, o tanto de contratados que tem, e só para não tomar seu tempo, o que é mais triste é chegar alguém lá, com essa diretora de lotação, e se apresentar, ela dizer, vá primeiro buscar seu padrinho. Vá buscar seu padrinho e volte aqui. Sem padrinho, ninguém, né?
Lamentável. Viana, eu já aproveito para te convidar para um outro momento, a gente conversar sobre outros assuntos. O senhor ainda é o nosso vice-prefeito do município de Breves. Você sempre, até o final do mandato. Respeita até pela história na educação, pelas construções de grandes obras, pelos investimentos. A gente tem um profundo respeito pela sua pessoa e te convido para um outro momento você vir aqui para a gente Marlon, só rapidinho, inclusive a gente estava se planejando, preparando com a minha família, minha esposa, para a gente ir para Belém, morar em Belém. A gente ia fazer uma despedida tudo aqui, né? Tá nesse planejamento nosso por causa dos meus filhos, tem que estudar. Eu sei como está a educação em Breves, né? Sei como é que está. Inclusive a CEMED tem que fazer uma varredura nesses currículos aí para ver o que é válido, o que não é válido, de currículo de professores, currículo desses profissionais aí, né? E aí, com isso aí, eu me ateno que Deus está dizendo, fica aqui, cumpre a tua missão, eu vou ficar em Breves. Peço desculpa para minha esposa, né? Por mais que a família vá, mas eu fico. Mas nós vamos entrar em um consenso, porque não vivemos separados, a nossa família todo o tempo junto, a nossa felicidade. Nós vamos ficar até o último dia do governo, só pedindo a proteção de Deus sempre. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado, vice-prefeito Benedito Viana, participando ao vivo aqui dentro do Balanço Geral. A gente tem uma série de conteúdos que não deu tempo da gente exibir. Amanhã a gente traz logo na primeira parte do Balanço Geral Marajó. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por onde